Olá, queridos amigos do Grupo Espírita Allan Kardec de Alvorada. É com muita alegria que nós nos reencontramos novamente, embora de forma virtual, para mais uma reflexão em torno da doutrina espírita. Hoje trabalharemos o tema Sempre Vivos, que é de Lucas no seu capítulo 20, dos versículos 38 a 40. Então, meus amigos, esse tema que nós retiramos de Lucas, do capítulo 20, versículos 38 a 40, no versículo 38 nos traz o seguinte: ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas, disseram: Mestre, dissestes bem. E não ousaram perguntar-lhe mais coisa nenhuma. Também nós vamos encontrar esta referência na obra Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. A lição 42, Sempre Vivos. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Por isso vós errais muito. Então é de Jesus, que também está transcrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, no versículo 27. E entre outros apontamentos nas reflexões, nas considerações de Emmanuel, ele vai nos colocar que, espiritualmente falando, nós apenas conhecemos um gênero temível de morte, que é o da consciência denegrida no mal, torturada de remorso, ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. De alguma maneira, então, o querido benfeitor aqui nos está colocando que estar morto justamente é estar no caminho equivocado do crime, do orgulho, da ambição, do egoísmo, do sentimento de ódio, do sentimento de rancor, da impaciência e tantas outras questões que por vezes assolam a criatura e que nos é necessário o bom combate, né? O bom embate, por assim dizer, por modificar essas nossas concepções e procurando ali a vida, estarmos sempre vivos, sempre alegres e despertos no exercício com Jesus. Ainda algumas considerações em Lucas, no seu capítulo 9, no versículo 30. Considerando que ele, no momento então, estava falando quando ele falava com Moisés e Elias, estava falando ele com dois varões conhecidos. Mas vamos analisar um pouco melhor porque levaram Jesus a dar esta resposta. O que motivou esta resposta? Ainda considerando esta questão, nós aqui trouxemos um gráfico que Deus é Deus de vivos. Deus não é Deus dos mortos. Deus é Deus dos vivos. Por quê? Para Deus vivem todos. Bom, mas voltando um pouco ali em Lucas, no seu capítulo 20, para entendermos um pouco melhor essa resposta de Jesus, que, como era quase usual, era uma resposta aos fariseus, aos saduceus, porque eles viviam procurando alguma maneira de o perder, de o colocar em contradição, traziam propostas as mais absurdas para que ele, de alguma maneira, se contradissesse. E então eles poderiam, ou, como já conhecemos e entendemos, ou colocar contra Jesus o Império Romano, os dominadores, por assim dizer, ou os principais sacerdotes do Sinédrio. Então, normalmente, as questões apresentadas a Jesus, ou pelos fariseus, ou pelos saduceus,
era uma armadilha. E conforme a resposta de Jesus, eles não queriam saber a resposta, eles não queriam entender a resposta, eles não queriam reflexionar na resposta. Eles queriam provocar uma armadilha para Jesus. E como também de muitas outras circunstâncias, Jesus trouxe ali, com muita propriedade, uma resposta adequada e que serviu de lição não somente a eles, não somente àquela época, mas rasgou os horizontes da vida e até hoje é conhecida e cada vez mais comentada e entendida. Então, no versículo 27, chegando-se alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, os saduceus se caracterizavam por essa questão. Não há ressurreição, não existe ressurreição. Como nos dias atuais, algumas pessoas dizem assim, essa coisa de vida após a morte, isso não existe. Morreu, acabou. E, no entanto, morremos e constatamos que a morte efetivamente não existe. Então, os saduceus traziam aquela questão. Não há ressurreição. E que hoje nós entendemos e compreendemos muito melhor como reencarnação. Perguntaram, dizendo, mestre, Moisés, essa era uma questão também dos fariseus e dos saduceus, eles eram arregados ao texto, cumpriam rigorosamente as 613 leis que compõem o Alcorão, as leis de Moisés, né? Tanto as leis positivas como as leis impositivas, que são no total de 613. E disseram para ele então, mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de algum falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Isto era para que não se perdesse o nome e para que a viúva não fosse jogada assim e não tivesse um direcionamento, né, uma segurança. Então, morria e o irmão, no caso, toma a mulher e perpetua o nome. Só que os filhos que ele tiver dele com essa mulher continuarão tendo o nome do irmão falecido, para a posteridade do irmão. Então, no item 29 ali, olha a proposta que eles trouxeram, né? Uma circunstância assim, quase impraticável. Havia, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher, e morreu sem filhos. Tomou-lhe o segundo, e morreu sem filhos. Tomou a terceira, e também todos os outros 7, todos os 7 irmãos, e morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Ora, os saduceus propõem essa questão a Jesus, já trazendo ali uma das leis de Moisés que se consiste na prática da lei do levirato. Então, no exemplo apresentado a Jesus, eles tentam deixar que esta crença da ressurreição não tem sentido. Mas o que era o levirato? Fica a nossa pergunta, né? Ela é das leis positivas de Moisés, a lei número 233, que um hebreu deve redimir a sua família casando-se com a mulher do seu irmão. E está também em Deuteronômio, a lei do levirato, capítulo 25, versículo 5 e versículo 6, que na letra, como eles ali traziam essa questão, esta lei era a seguinte: quando 2 irmãos moram juntos e um deles morre, sem deixar filhos, a mulher do morto não sairá-se para casar-se com um estranho à família. Seu cunhado, então, a tomará, cumprindo seu dever de cunhado. O primogênito que ela der à luz tomará o nome do irmão morto, e assim sucessivamente, para que o nome deste não se apague em Israel. Então, isso nós encontramos na Bíblia de Jerusalém. E então, depois de apresentar essa proposta ali, como nós vimos assim, praticamente inconsistente, uma coisa impraticável, e todos os 7 irmãos morreram, então, portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Continuava a questão dos saduceus. Pois que os 7 por mulher a tiveram. E respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e se dão em casamento.
Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Leiamos então, conforme toda a proposta espírita e a compreensão do entendimento sobre a reencarnação, onde estiver a ressurreição, reencarnação. Só bastava essa resposta de Jesus para colocar a teoria dos saduceus por terra, pois que eles não acreditavam na ressurreição com base no casamento. Então aqui agora para nós compreendermos e aprofundarmos um pouco melhor alguns contextos sobre a reencarnação na Bíblia. Nós vamos encontrar em Mateus capítulo 17, João Batista e Elias, em que é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Ora, se João Batista fora conhecido criança, era conhecida a sua mãe, eram conhecidas as pessoas que viviam em torno dele, desde que era um bebê até se tornar um homem adulto, é certo que, e se Jesus afirma que Elias e João Batista eram a mesma personalidade, o mesmo espírito, por assim dizer, Elias reencarnou como João Batista. E nós encontramos também no Livro dos Espíritos a questão 171, na sua nota, lá sobre a lei educativa e a justiça da reencarnação. A doutrina da reencarnação, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens. É a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos-la indica e os espíritos a ensinam. Considerando estas questões, e todos nós, de alguma maneira, podemos entender a justiça da reencarnação, pois que, de acordo com a justiça de Deus, nós não poderíamos entender de outra maneira. Por que uma criança nasce doente, às vezes já no ventre da mãe apresenta doenças congênitas ou dificuldades as mais variadas, e por que outras nascem com perfeita saúde e em berço de ouro? Nós todos, que de alguma vez que outra, quando invigilantes nos tornamos, reclamamos de havermos nascido no Brasil e nos esquecemos que no continente africano, que na Índia, principalmente onde há muita miséria e muitas dificuldades, inclusive orgânicas, pela inanição, pela falta do alimento, pela falta até da água, e que nós vermos nas estatísticas demográficas, a Índia, por exemplo, é o segundo país mais populoso do mundo, em torno de 1 bilhão 320 milhões de espíritos reencarnados na Índia, perdendo apenas para a China. E acaso? Então, por um capricho da divindade, alguns nascem com saúde e outros com doença, alguns nascem na pobreza e outros com facilidades na vida? E pela reencarnação, tudo há um porquê e uma explicação. Ora, se prejudicamos, supondo, num exercício paralelo, numa reflexão, que sejamos, nesta vida, um político, que até tenhamos começado, talvez, com uma boa índole, na tentativa de ajudar o povo, mas nos perdemos pela invigilância nas teias da corrupção e acabamos, de alguma maneira, prejudicando a população em geral, o povo em geral, provocando, talvez em alguma
a alguma situação, fome, miséria, doença ou outras dificuldades congêneres nesse sentido. Podemos não ser até alcançados pela justiça humana, mas a Deus ninguém engana. E como acontece em vida, quantos erros cometemos e depois nos arrependemos e pensamos, não deveríamos ter realizado esse fato, esse ato, essa palavra, essa circunstância. Também alguns de nós só vai se dar conta do erro perpetrado ou cometido depois de desencarnado, depois já na parte espiritual. Mas aí pede a Deus oportunidade de resgate, de reajuste, e muitas vezes solicita que renasça em algum local, sobre alguma circunstância, para sentir o que fez a outros passarem. E é assim que nós vamos evoluindo, compreendendo cada vez mais a justiça divina e a necessidade de fazermos aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, e que isto nos trará felicidade e bem-estar. Talvez não agora, mas nas próximas reencarnações e no futuro. Então trazemos aqui uma pergunta para a nossa análise, para a nossa reflexão. Estamos aproveitando a nossa reencarnação? Considerando por informações dos espíritos que estão aguardando a oportunidade reencarnatória em torno de 3/4 da nossa população, nós somos apenas 1/4. Então há fila. Há um processo, mas por vezes demorado para o retorno. Mas conseguimos, estamos aqui, nós que estamos no corpo físico. E fica a pergunta, estamos aproveitando a nossa reencarnação? Estamos nos preocupando com a vida efetivamente eterna? E não apenas com as experiências mediatistas de determinadas reencarnações? Considerando que da matéria nada levamos, e sim as conquistas no campo do espírito? Estamos conseguindo realizar o exercício das lições inesquecíveis do Mestre, que aguarda pacientemente que nós despertemos para a realidade da verdadeira vida, para a realidade de estarmos vivos efetivamente e conscientes de que, por si, a morte não existe, somente a morte do corpo. Mas, se formos comparar, o erro e o ódio, o rancor, é sim, por vezes, considerado um gênero de morte. No verso 37, ele continuou dizendo sobre a sua doutrina, e que os mortos hão de ressuscitar, reencarnar também. O mostrou Jesus junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abrão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, se Abrão já era morto, se Isaac já era morto, se Jacó já era morto, na expressão da palavra efetiva ali, mas ele continua e permanece, o Deus de Abrão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é Deus de todos nós, pois que a morte não existe. Mas relembrando, já que houve referência à sarça, que nós encontramos sobre a sarça ardente em Êxodo, no capítulo 3, versículos de 1 a 6. A sarça ardia no fogo e não se consumia. E no 4, e vendo o Senhor que, então, Abraão se virava para ver, bradou a Moisés, se virava para vê-lo, no meio da sarça, ele disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. Disse, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E também, em consequência, o Deus de Moisés. E para entendermos um pouquinho mais, precisamos considerar, na cultura semítica, pronunciar o nome de alguém por 2 vezes é uma expressão profunda de carinho. É alguém, quando se chamava alguém assim, é alguém que a gente gosta muito, que tem amor. Então consiste numa manifestação de carinho, de afeição e de amizade. Por isso que nós encontramos em algumas partes
da Bíblia. Moisés, Moisés. E não somente lá, né? Nós vamos encontrar também numa outra obra muito significativa para os nossos estudos, que é Paulo e Estevão. Saulo no caminho, na estrada de Damasco. Como Jesus se apresentou, chamou a ele? Saulo, Saulo. 2 vezes. Então Jesus tinha por ele já um carinho, afeição e amizade, pois que era alguém que estava ali iniciando as suas atividades, né? Se preparando ali para o trabalho com Jesus. Aqui também nós encontramos Moisés, Moisés. Naquele exato momento da resposta de Jesus, Abraão, Isaque e Jacó, como vimos, estavam sepultados e mortos. E todos os que ouviam Jesus, tanto saduceus como fariseus e os outros, e eles sabiam de tudo isso. E aí ainda sobre a sarça poderemos fazer a seguinte pergunta: haverá revelações diretas de Deus aos homens? Nós vamos encontrar essa resposta na Gênesis, no capítulo 1, no item 3º, em que o codificador diz o seguinte: é uma questão que não ousaríamos resolver, nem afirmativamente, nem negativamente, de maneira absoluta. O fato não é radicalmente impossível, porém nada nos dá dele prova certa. O que parece certo é que os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, se impregnam do seu pensamento e podem transmiti-lo. Quanto aos reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica a que pertencem e ao grau de saber a que chegaram, estes podem tirar de seus próprios conhecimentos as instruções que ministram, ou recebê-las de espíritos mais elevados, mesmo dos mensageiros diretos de Deus, os quais, falando em nome deste, têm sido às vezes tomados pelo próprio Deus. Então, os espíritos, né, responsáveis por aí levar, incentivar, fazer ser compreendida a mensagem de Deus. Nós encontramos também na doutrina espírita o dom da ubiquidade, em que um espírito pode, já em um grau adiantado, se apresentar em vários lugares ao mesmo tempo. Ou espíritos que trabalham com este espírito, que têm o mesmo pensamento, pensam de igual maneira, podem se fazer representados. Nós poderemos ali fazer uma comparação a todos nós os espíritos, falando só dos espíritos. Normalmente, quando há algum problema orgânico entre nós, um familiar, a quem nós recorremos? Bezerra de Menezes. Claro, há outros também, mas uma grande maioria recorre a Bezerra de Menezes, considerando assim que ele não poderá estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Outros há que o representam e falam em nome dele, por terem o mesmo direcionamento e o mesmo aspecto evolutivo. Então, por vezes são tomados pelo próprio e são atendidos, por vezes, nas suas solicitações. As comunicações deste gênero, agora no item 9, também na Gênesis, nada tem de estranho para quem conhece os fenômenos espíritas e a maneira pelo qual se estabelecem as relações entre encarnados e desencarnados. Essas instruções, ser transmitidas por diversos meios, pela inspiração, pura e simples. Pela inspiração pura e simples dos instrutores, nas visões e nas aparições, nos sonhos, também no estado de vigília, como se vê tantas vezes na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que a maioria dos reveladores são médiuns inspirados, audientes ou videntes, o que não significa que todos os médiuns sejam reveladores, nem ainda menos intermediários diretos da divindade ou dos seus mensageiros. E de novo voltando a Lucas, no capítulo 20. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois que para ele vivem todos. E novamente, retomando a obra Pão Nosso, na lição 42, em que Emmanuel traz aquela consideração que nós vimos lá no início, que apenas poderemos conhecer, espiritualmente falando, um gênero de morte, espiritualmente falando.
ou da consciência denegrida do mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. Colocamos aqui uma outra pergunta para nós refletirmos, analisarmos. Colocas fermento de amor à massa? Nós que já compreendemos a imortalidade? A verdadeira vida? Ou ainda permanecemos com Mamon, teimamos em ficar com a matéria em detrimento da espiritualidade, nos esquecendo que nada levamos da posse das coisas que nós temos. Nós só temos efetivamente a posse. Não é nosso. Seria se pudéssemos levar, mas não levamos. Nem a casa, nem o carro, nem o cargo. Que nos serve então o orgulho pelo cargo? O orgulho pelas propriedades? O dinheiro que se tem, o carro do ano? Se tudo isso fica, na maioria das vezes, causando divergências e dissidências e dificuldades entre irmãos, os herdeiros. Valorizando, por vezes, aí o que permanece inerte, que é morto. Só temos o usufruto, não levamos conosco. Então, colocamos fermento de amor à massa, consciente da imortalidade, consoante as várias lições de Jesus, fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito, identificarmos aonde estamos errando para passarmos a acertar, tratar a tudo e a todos como nossos irmãos, filhos do mesmo Pai, como ele nos ensinou na oração. Ainda na lição 42, mais adiante, Emmanuel traz que é chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. E uma outra questão. O que nos falta então, queridos amigos, para despertarmos desse letargo anestesiante de preocupações imediatas? Ou imediatas, se preferirmos, em detrimento da vida estuante e imortal, passando a colaborar assim, com os olhos de vivos, vamos dizer assim, colaborando na edificação de um mundo melhor, considerando a própria imortalidade? Necessário que todos nós, que aos poucos vamos aprofundando o conhecimento das lições de Jesus, que a doutrina espírita hoje tanto nos esclarece, bem como consola, não é mesmo? Ir aos poucos, imprimindo, por assim dizer, na nossa fala, nas nossas atitudes, no enfrentamento dos nossos erros, pois que nós os temos. Mas é necessário que esses erros não se repitam, que façamos o esforço para isso, aprendendo com eles, caminhando em direção a Jesus, caminhando em direção ao chamado do Mestre, que nos aguarda efetivamente, que despertemos para a verdadeira vida, a vida espiritual. E que estamos, de alguma maneira, em aprendizado, para que pouco a pouco também nos tornemos seus instrumentos para a melhoria de tudo que está em torno de nós, de toda a nossa humanidade. E para finalizarmos, gostaríamos de trazer aqui a mensagem de Alcione, que nós encontramos na obra Renúncia, que também é de Emmanuel, pela psicografia do Chico, em que em algum momento, lá no seu capítulo 3, ela vai colocar que a mensagem do Cristo, ela precisa ser conhecida, mas não apenas conhecida, também meditada, mas não apenas conhecida e meditada, também sentida, mas não apenas conhecida, meditada e sentida, mas que seja vivida, vivenciada. Então, sobre o tema e a reflexão da nossa proposta de hoje, nós gostaríamos de trazer, em relação
a mensagem do Cristo precisa ser conhecida? Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Moisés, Deus dos saduceus, Deus dos fariseus, Deus de todos nós. Meditada. Vivos e mortos. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. E por que para Ele vivem todos? Porque por mais que tenhamos errado no passado, ou aqueles que no momento estejam errados e equivocados, não permanecemos assim, tanto é que renascemos e hoje temos outras oportunidades reencarnatórias, também os que erram hoje. Então, Deus de vivos, porque estarmos voltados para a espiritualidade, as lições de Jesus, para Deus, nosso Pai, é estarmos vivos e caminhando para que possamos algum dia estarmos colaborando mais diretamente na administração de todo o nosso universo. Deus de vivos? Ora, eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. Só o corpo, perece. Nós continuemos a nossa jornada, a nossa escalada evolutiva, sempre aprendendo novas lições e caminhando cada vez mais para perto de Jesus. Vivenciada, não mortos. Então a necessidade, como vimos ali em Pão Nosso, da atividade, do exercício, da prática, do pensamento, da meditação, da transformação, da atividade transformadora da vida. Na lição 42 da obra Pão Nosso, por Emmanuel, caminhando sempre, cada vez mais, para cumprir as lições de Jesus e os desígnios de Deus, tornando-nos também seus instrumentos. Não apenas com o conhecimento que vamos adquirindo, e temos tanto nessa época atual, mas também meditando sobre eles, sentindo não apenas a sua necessidade, mas o seu exercício, para que assim, na vivência, nesse próprio exercício, possamos cada vez mais dizermos ferramentas de Jesus. Muito obrigado, queridos amigos, pela atenção. Que Jesus possa estar nos amparando, nos fortalecendo a todos nós, seus trabalhadores, e que cada vez possamos nos aproximarmos dele, que nos aguarda no término da jornada. Até a próxima.